Você já viu como um animal reage? Quando está encurralado, sem saída, ele não recua. Ele sente a pressão e sabe que chegou no limite. Isso está acontecendo. Neste momento, os Estados Unidos perderam totalmente o controle do mundo. E mesmo assim, ele tenta impor seu poder. Segura o mundo como se ainda fosse dele. Mas tem uma coisa mudando. A história sempre se repete. Um império não dura para sempre. Ele já percebeu que não tem mais o mesmo respeito. Aliados históricos não atendem os pedidos de ajuda. O isolamento, que há poucos anos era inimaginável, agora paira no horizonte como uma nuvem de tempestade. Estamos vendo a história sendo reescrita neste momento. Os poderosos já perceberam que não é questão de poder, é sobre quem constrói o futuro mais igualitário. Se isso fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo. Porque isso ainda não acabou. #Esquerda Unida. Que humilhação que sofreu o Donald Trump pro Irã. Olha, o Trump pediu um cessar-fogo de 48 horas e o Irã falou não. Aí o Trump falou, mas pelo menos respondam aí ao meu acordo de paz de 15 pontos. O Irã falou, rejeitamos todos os pontos. Aí o Trump falou, então vamos discutir um acordo no nosso próximo encontro. E o Irã falou, nós não vamos no próximo encontro, não vai ter próximo encontro. Isso tudo depois do Irã abater 2 caças dos Estados Unidos e depois abateu os 2 helicópteros que foram lá tentar resgatar os pilotos. Tá ruim a situação do Trump, estão sofrendo aí as maiores humilhações da história. Se você não acha que a situação tá ruim para os Estados Unidos, então veja o balanço feito pelo comandante Farinazo. Sou fã do comandante. As perdas americanas estão avassaladoras, né? Ó, no total, quer ver, ó? No total, vamos contar, são 1, 5, 6, 7, 15, 18, com 17 e 35 aeronaves no total. Em 40 dias, em 35 dias de guerra, 37 aeronaves. Boa sorte. Em 35 dias de guerra, 35 aeronaves. Boa sorte. 3 armações americanas que podem ser usadas para uma possível intervenção no Brasil. Base militar chinesa secreta. Um arquivo divulgado recentemente pelo Congresso dos Estados Unidos acusa países da América Latina de manter bases militares para lançamentos especiais de Pequim. No Brasil, a suposta base ficaria em Salvador. Internacionalização da Amazônia. O pretexto agora não é mais a proteção ambiental, mas o combate aos cartéis. O tema é fortemente levantado pela Casa Branca, que, vale lembrar, já tem bases militares em outros países amazônicos. Direito de retorno histórico às bases de Natal e Noronha. Washington reivindica a retomada por causa de investimentos feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Com isso, teria vigilância privilegiada no Atlântico Sul e sustentaria operações rápidas, reabastecimentos e mobilização transcontinental. Os argumentos já estão circulando e você acha que o Brasil corre risco? Me conta nos comentários. Donald Trump faz nova ameaça contra o Irã. Falou, se em 48 horas não reabrir o Estreito de Hormuz, eu vou fazer um inferno. Pois é a terceira vez que ele faz a mesma ameaça para o povo iraniano, mas aparentemente aonde vende bomba nuclear não vende coragem. E aí, Cartola aqui, aquele que não sabe de nada, opina sobre tudo, e vamos falar mais um pouquinho a respeito da guerra que está acontecendo entre os estragos fudidos e o Irã. Pois é, o peidão do Donald Trump fez nova ameaça e o Irã decidiu responder à altura, falando, não tem cessar-fogo, não tem negociação de paz, não tem 15 pontos, e se tu quiser vai ser se rendendo. E, adicionalmente, eles decidiram liberar o Estreito de Hormuz para passar produtos essenciais e ajuda humanitária, para caso alguém esteja precisando na região, e também liberou para alguns países que foram contra a utilização das forças para reconquistar o Estreito. Por exemplo, a França. Pois é, se você é francês, russo ou chinês, para você o Estreito está aberto. Agora para o resto do mundo, sinto muito. Ó, isso não é uma coisa que estão dizendo na internet, não. A agência oficial estatal do Irã anunciou que o Estreito está liberado para navios com cargas essenciais. Obviamente, fica aí a questão. Não é uma reabertura total e restrita. O Irã ainda está decidindo quem pode e quem não pode. Eu já trouxe esse dado, mas para vocês terem ideia, por dia, antes dos estragos fudidos terem começado essa guerra sem sentido contra o Irã, passava coisa de 140, 150, 170 navios por dia. Desde que começou a guerra, passaram 200 navios. E não é por dia não,
no período todo, nesse último mês. O que, obviamente, se tratando do Estreito de Hormuz, responsável pela passagem de 20% de todo o petróleo do planeta Terra, isso aí é extremamente complicado e preocupante. A gente está falando de um aumento no preço do barril do petróleo de mais de 50% desde que começou o conflito, e isso vai piorar. As únicas vezes em que não piorou e que teve leve melhora foi pelas mentiras de Donald Trump, dizendo que estava havendo uma negociação de paz, que prontamente o Irã sempre refutou. Adicionalmente a tudo isso, nós temos ainda a busca pelo piloto perdido. Isso mesmo, o Irã tem abatido aeronaves americanas e teve aí um F-15, se eu não me engano, que foi abatido na data de ontem e foi encontrado apenas um piloto pelo exército americano, estadunidense. Mas tem um outro piloto que ainda está sendo procurado. Tanto os estragos fudidos quanto os persas estão à procura desse rapaz e o Irã decidiu soltar aí uma recompensa. Se você encontrar esse homem, nós vamos te pagar R$300 mil, 60 mil doletas por esse homem vivo, porque nós queremos ter esse prisioneiro de guerra. Pois é, virou uma caça ao pilotinho. Se você souber de algum piloto e estiver na região ali de Teherã, talvez você possa ser o grande premiado. Caso não, é hora de você fazer um pick-up, uma capitalização, que é o único jeito de garantir essa grana nesse momento. 3 países que já conheceram a pseudodemocracia americana, parte 2. Paraguai, em 1954. Em meio à Guerra Fria, Washington apoiou o ambiente político e militar que consolidou a ditadura de Alfredo Stroessner. Sob o discurso de combater o comunismo, os Estados Unidos sustentaram um regime que durou mais de 3 décadas. Cuba, em 1959, após a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, e a aproximação do líder com a União Soviética, os americanos tentaram derrubar o novo governo. Houve invasões fracassadas e décadas de embargo econômico. Até hoje, Cuba é alvo do bloqueio da Casa Branca, herança da não subserviência ao imperialismo yankee. Laos, em 1964. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos bombardearam massivamente o Laos em operações secretas para supostamente bloquear rotas comunistas. O país asiático foi um dos mais atacados pelos norte-americanos da história. Isso tudo foi defesa da democracia ou expansão da influência americana? Me conta nos comentários. Atenção Brasil, porque menos de 72 horas depois do presidente americano Donald Trump ter vindo a público mentir para os americanos, mentir para o mundo, porque o governo de extrema-direita adora viver dentro de uma bolha de mentira, de que teria destruído o sistema de defesa aéreo iraniano, os iranianos derrubaram não um, mas 2 F-35 americanos. O piloto continua desaparecido, né? Eles conseguiram se injetar nas aeronaves, começou uma operação americana ali para resgatar esses pilotos, para não caírem nas mãos dos iranianos, mas encontraram um e o outro continua desaparecido. Enquanto o Donald Trump trabalha com a mentira, porque ele fala uma coisa pela manhã, à noite acontece outra, ou ele mesmo vem a público e desmente ele mesmo, né? Enquanto o Donald Trump trabalha com a ignorância, com o poder financeiro, os iranianos estão ali trabalhando com a inteligência. Por quê? O que aconteceu? Os iranianos armaram uma armadilha ali para o Donald Trump. Ele mandou um F-35 sobrevoar, né, o espaço aéreo ali em algumas cidades no Irã e os iranianos ficaram bem caladinhos, deixaram desfilar esse F-35 à vontade. O Donald Trump, achando que era a última bolacha do pacote, já veio a pouco e disse, olha, liquidou ali o sistema de defesa aéreo iraniano. Eles estão praticamente liquidados. Nós iremos vencer a guerra se já não vencemos. Só que era uma armadilha. Depois ele autoriza que outros F-35 vão sobrevoar o espaço aéreo iraniano. Aí os iranianos disseram, é agora, né? Você achou que nós estávamos liquidados? Vamos dar aqui um susto, né, a esses pilotos, porque eles vão conseguir se injetarem, mas os 2 F-35 de bilhões de dólares nós vamos conseguir derrubar. E foi o que aconteceu. Aparentemente, a inteligência e pouco recurso está funcionando mais do que a ignorância e muito recurso. 4 dos 5 países com maiores reservas de petróleo do mundo já foram atacados pelos Estados Unidos. Iraque. Com cerca de 145 bilhões de barris, o Iraque foi invadido em 2003 sob a alegação de produzir armas de destruição em massa, que nunca apareceram. Na prática, Washington derrubou Saddam Hussein e garantiu influência direta sobre o petróleo iraquiano. Canadá, com cerca de 163 bilhões de barris, o Canadá não foi atacado militarmente pelos Estados Unidos. Ainda. Mas a Casa Branca reiteradamente admite que deseja anexar o país ao território estadunidense, fazendo dele o 51º estado. Irã, a mais recente agressão americana foi contra o país que possui nada menos que 209 bilhões de barris, além de controlar o Estreito de Hormuz, principal rota do petróleo mundial.
Venezuela. Líder mundial do ranking com cerca de 303 bilhões de barris, a Venezuela é alvo constante de sanções e no começo do ano sofreu uma invasão que levou ao sequestro do presidente Nicolás Maduro. O discurso dos Estados Unidos é democracia e segurança, mas o alvo real sempre foi o petróleo venezuelano. Agora, eles nem fazem mais questão de esconder. Alguém ainda acredita que todas essas operações foram por liberdade, segurança, democracia? Me conta nos comentários. A incompetência estadunidense é evidente. Se nós olharmos a história, quando eles invadiram Cuba, quando eles invadem por terra também o Vietnã, eles tomam pau em quase todas as guerras que eles invadem por terra. Mas o Donald Trump é o suprassumo da incompetência. E quem o cerca é que nem bolsonarista aqui. O Bolsonaro não colocou pessoas competentes em cada cargo. Ele colocou pessoas que concordavam com a ideologia dele, que eram seus puxa-sacos, que eram seus dogs, seus pets de estimação. Um cabide de emprego, um empreguismo de gente incompetente. Lá nos Estados Unidos não é diferente. Donald Trump coloca os boçais. Até para as artes gráficas do ditador, eles fazem burrada. E vejam só, o biólogo Henrique, eu sempre assisto os filmes dele, não tem nada a ver com política. Os vídeos dele são basicamente de curiosidades da fauna. Mas os bolsonaristas não suportam comentário algum que fira ao Donald Trump e ficam enchendo o saco do biólogo Henrique. Eles são anti-ciência, eles não escutam o sujeito por ele ser um cientista. Eles vão lá para ficar questionando. Eles querem entender mais que o biólogo. Aliás, essa curiosidade eu também não sabia, gostei de saber. Se eu visse o vídeo dos Estados Unidos, eu cairia nessa falácia. Mas quem está fazendo um determinado trabalho não pode cair numa dessa, tem que estudar. Sigam o biólogo Henrique, vocês vão gostar pra caramba. Hoje eu postei um vídeo explicando que não existe pinguim no Polo Norte e que essa publicação da Casa Branca, feita por uma inteligência artificial, onde coloca o Trump do lado de um pinguim aqui, com a bandeira americana na Groenlândia, bom, tem uma incoerência biológica. O certo seria colocar com o urso polar, por exemplo, que ele sim tem na Groenlândia. E ainda expliquei que o urso polar não come pinguim. Não come porque o urso polar vive no Ártico, enquanto o pinguim vive no Antártico. Simples assim. Eles erraram. Cara, mas os comentários foram assim, inúmeros, e as pessoas se matando por conta de política nos comentários, um atacando o outro. Cara, o Instagram então bombou das pessoas se atacando. Meu irmão, em nenhum momento eu falei de política, eu só expliquei que aquela IA não está coerente porque o pinguim não tem no Polo Norte. Isso é uma explicação bastante bacana, até porque tem muita gente que acha que pinguim e urso polar vivem junto, e não vivem. Isso aqui foi um erro grotesco. E aí as pessoas começaram a passar pano de tudo quanto é maneira. A Casa Branca jamais erraria. Tem certeza disso, meu irmão? Não, porque isso aqui é uma estratégia, porque na verdade ele está falando de um pinguim que saiu do grupo e foi viver, sei lá, não sei... Cara, e aí seria mais uma incoerência, né? Porque um pinguim... Os pinguins, eles têm estratégias de viver em grupo, justamente por conta do frio. Eles se protegem, vão trocando de posições, os menores ficam no meio. Se ele sai do grupo, ele morre. Para ele sair do grupo e abandonar o grupo, é porque ele está muito ruim. Ele estaria com alguma infecção, ou estaria extremamente parasitado, o que também não faz sentido biológico. O meu objetivo foi único e exclusivamente explicar sobre o ponto de vista biológico. Mas a galera, meu irmão, não perde tempo de meter política no meio. Como as pessoas estão fundamentalistas no Brasil, cara, tem que ter cuidado com isso. É apenas uma questão biológica. Não tem pinguim no Polo Norte. Simples assim. E por falar em fundamentalismo, que é a política sendo dominada pela religião, como é em Israel, como é no Irã, e como os bolsonaristas quiseram implantar aqui um evangelistão, como diz o Tiago Foltran, onde, em nome de Deus, se fazem verdadeiras atrocidades. Só que no decorrer dessa dominação, eles começam a fazer atrocidades que não constam na Bíblia, não constam na Gita, não constam na Bíblia judaica, nem no Alcorão. Eles começam a governar dizendo que se trata da palavra de Deus, ou de Alá, e desvirtuam toda a palavra. Os bolsonaristas fizeram isso, fizeram arminha na igreja. Arminha na igreja. O Nicolas quis defender que Jesus hoje andaria armado. Esse é o perigo do fundamentalismo, as distorções em nome da fé. E as pessoas que são levadas apenas pela fé sem o raciocínio lógico, elas se perdem, elas acreditam em qualquer asneira, são dominadas, viram gado.
O Brasil está sendo vendido por dentro e você é o alvo. Existe um plano em curso para transformar o nosso país em uma ditadura ideológica sustentada por bilhões de dólares de sionistas internacionais. Eles usam a sua fé como mercadoria e o seu voto como escudo. O que você vai ver hoje é o mapa de como bilionários, pastores, políticos criaram um triângulo de poder para saquear o dinheiro público e calar a sua boca com uma lei de mordaça. O dono do teatro finalmente apareceu. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como o dinheiro das emendas do senador Carlos Viana faz a curva dentro da Igreja da Lagoinha e termina, no entanto, no Banco Master e em campanhas da extrema-direita. Vou te provar como o sionismo cristão foi fabricado para que você aceite um genocídio em Palestina como se fosse vontade de Deus. E o mais grave, como a Tabata Amaral, menina de ouro de Harvard, é a peça final desse tabuleiro, criando a lei que poderia te mandar para a cadeia se você denunciasse essa máfia. Presta atenção, porque a partir de agora a máscara cai para todo o sistema. O primeiro pilar desse plano é o dinheiro. Não é religião, é negócio. Como o documento da prefeitura que eu revelei para vocês ontem, o senador Carlos Viana mentiu para o STF para garantir que 9 milhões de reais chegassem à Fundação Oásis do Valadrão. Sabe o que eles fazem com esse dinheiro? Em Capim Branco gastam 3,8 milhões para cuidar de apenas 5 idosos. É lavagem de dinheiro descarada. A CGU já pegou. O dinheiro que deveria ser para o povo vira investimento no Banco Master, do bilionário Daniel Forcaro. E olha a mágica, o cunhado do dono do banco, Fabiano Zettel, que é pastor na Lagoinha, doou 5 milhões de reais para a campanha do Jair Bolsonaro. O seu imposto financia a igreja que investe no banco, que paga a eleição deles. É um esquema de corrupção circular. Mas para o povo aceitar ser roubado, eles precisam de uma justificativa divina. Aqui entra a fé de aluguel. Eles investem pesado do que chamamos de sionismo cristão. Eles transformaram as igrejas em centros de propaganda de um governo estrangeiro genocida. Eles querem que você veja Israel não como um estado político, mas como um ente intocável. Por quê? Porque o sionismo virou o escudo jurídico deles. Se você denuncia um roubo no banco ou na fundação, eles dizem que você está atacando os amigos de Israel. Eles usam a Bíblia para validar o lucro de bilionários e para fazer você aplaudir a morte de milhares de inocentes no Oriente Médio. É a colonização espiritual do Brasil para proteger o capital estrangeiro. E para fechar o triângulo, eles precisam de proteção legal. É aqui que entra a Tabata Amaral. Ela é o rosto limpo desse projeto, formada em Harvard e financiada pelo bilionário George Paulo Lemann, o mesmo que tem interesses globais com esses grupos financeiros. A Tabata apresentou o PL 1424, a Lei da Mordaça. Esse projeto quer criminalizar qualquer crítica ao sionismo radical, rotulando como antissemitismo. Na prática, se essa lei passar, você não vai poder denunciar o esquema do Valadrão ou os crimes do Banco Master sem correr o risco de ser preso por discurso de ódio. Enquanto o pastor limpa o dinheiro e o senador blinda no gabinete, a Tabata cria a mordaça legal para garantir que ninguém reclame. Gente, o dono do teatro tem nome e sobrenome. Ele financia a Tabata em Harvard e protege o caixa do Valadão em Belo Horizonte. Eles querem transformar o Brasil em uma ditadura onde o dinheiro dos bancos mandam na sua oração e as leis da Tabata mandam na sua opinião. O que eu te dei hoje foi um mapa completo dessa estrutura criminosa, mas esse é só o começo. Se você quer assistir os próximos episódios, se inscreva no canal, compartilhe para alertar o maior número de gente possível disso que está acontecendo, deixe seu like. Pessoal, venho aqui mais uma vez conversar com vocês para expressar algo que eu lamento muito que esteja ocorrendo no Brasil neste momento, envolvendo parlamentares, criação de projeto de lei que confunda o antisionismo com o antissemitismo. O antissemitismo teve a sua expressão mais aguda na maior barbaridade que a história da humanidade já viu, que foi o Holocausto. Ali sim, o antissemitismo contra o povo judeu, contra a sua história, contra a sua cultura, contra a sua religião, matando milhões de pessoas por essas razões, expulsando inclusive dos seus territórios, das suas moradias, deixando órfãos crianças, matando crianças, tentando destruir uma cultura no mundo. Isso é o antissemitismo, e que muitas vezes se expressa de outras formas, por preconceitos, discriminações que ainda ocorrem no mundo todo, inclusive no Brasil, e contra o que nós sempre nos posicionamos com muita clareza. Outra coisa é ser antisionista, que é exatamente uma política de Estado que Israel tem, que comete genocídio e que faz o que os alemães fizeram com os judeus contra outros povos. Confundir essas duas coisas é colocar uma mordaça na nossa boca, na boca dos professores, na boca de quem estuda, de quem trabalha, de quem faz uma luta contra o sionismo, contra o genocídio, contra esse Estado teocrático
que hoje existe Israel com o senhor Netanyahu. Então eu quero aqui deixar muito claro que nós vamos fazer de tudo para não deixar aprovar projetos que contenham essa caracterização e muito menos deixar passar batido eventos, articulações, grupos de trabalho que tentem misturar essas duas coisas com um olhar errado, distorcido, torto em relação ao processo eleitoral. Então, não se deixe enganar por isso. O sionismo é uma política de Estado contra os povos, inclusive contra o próprio povo judeu. E o semitismo, o antissemitismo, é aquilo que a gente repudia, não aceita, que é exatamente o preconceito contra o povo judeu. Então, tenham clareza disso e saibam que a posição nossa, do PCdoB, da nossa bancada, da nossa militância, do nosso partido, é contra políticas que tentem misturar essas coisas e amordaçar todo tipo de crítica contra o sionismo de Israel e contra o sionismo que se expressa em todo o mundo. Tanto é verdade que vocês vão ver dentro do judaísmo uma cisão em que os sionistas estão brigando com o restante dos judeus por não apoiarem a guerra. Zionism is a political movement which is causing bloodshed. What's up, bloodshed? That's where our family is from Israel. How can you hold that flag? This is because the actions of the Zionist people, they are responsible for bloodshed. That's where our ancestors. We lived in a beautiful peace. We lived in a beautiful peace with Palestinian people for hundreds of years. How can you say that you're not a Jew? You're not a Jew. How dare you? When Zionism came in, they caused their bloodshed. They caused rivers of bloodshed. How can you say that you're Jewish? How can you shame your own people? Who is a Jew? We're Jews. This is our people. He was against Judaism. We're all Jews here. Yeah, so how are they saying that? Because they believe in Jewish. I don't want that. That's our country. And the Talmud says that our country. That is our country. How dare you say that about our own people? What's wrong with you? Fuck Os próprios israelenses, judeus, estão questionando essa guerra. Não é todo o povo, não é unanimidade que essa guerra deva ser travada contra o Irã. E pasmem, esses judeus estão sendo presos. Os sionistas estão censurando os judeus, como os bolsonaristas quiseram fazer aqui com os petistas. זה פשוט לא להאמין. עוצרים אותנו, לא נותנים לנו ללכת למשרד. משטרת ישראל עוצרת אותנו, לא נותנת לנו ללכת למקלט, שמה עלינו אזיקים, גורמת לנו להרגיש כאילו אנחנו לא יכולים אפילו ללכת ליד, מוזרים על החוק. מה זה? Marx, que foi um visionário, que conseguiu fazer a leitura do que levaria, a que ponto nos levaria o capitalismo, ele também fez uma leitura sobre o sionismo, antes mesmo do movimento sionista ser fundado, alguns anos depois dele falecer. Marx escreveu um livro sobre a questão judaica, e nesse livro ele já criticava a concentração de capital na mão de alguns, os chamados sionistas, e essa visão deles desumanizada, muito fora do humanismo que Marx pregava. Ah, mas o Marx era antissemita. Mentira! Marx, ele provinha de família judia, ele era judeu. E o termo antissemitismo também ele é um pouco mal empregado, porque povos semitas também são os árabes. O que foi feito em Gaza, então, é questionável.